Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Calma e Organizada. Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje trago-vos aqui um tema que já percebi que é muito apreciado desse lado, que é o tema de poupança. Então, neste vídeo o que é que vos decidi trazer? Decidi trazer aqui uma espécie de compilação de todas as dicas ou tudo o que podem fazer para reduzir a vossa conta de supermercado, ou se quiserem poupar no supermercado. As dicas que vou deixar incluem não só a poupança no local, né, no próprio supermercado, mas também algumas coisas que poderão fazer em casa e que implica que depois no supermercado não precisem de comprar tanta coisa ou que possam fazer melhores escolhas. Espero que gostem do vídeo e que seja útil. Vamos lá então às dicas. Então, a primeira dica, como vos disse no início do vídeo, as dicas não é só enquanto estão no supermercado, mas parte delas é também antes de lá irem, portanto, em casa, começar por fazer um planeamento. Eu aqui costumo fazer compras ao mês, para mim resulta fazer ao mês, eu sei que não resulta para todos, mas podem aplicar aquilo que eu faço ao mês para quando vão fazer as vossas compras semanais. Que é o quê? É fazer um planeamento daquilo que se quer comprar, e esse planeamento não é feito à balda, ou seja, não é só o que é que apetece, a primeira coisa que eu faço é olhar para o meu inventário, ou seja, ver o que é que eu tenho dentro de casa de comida, seja no congelador, na despensa, no frigorífico, o que for. Portanto, vou ver dentro do meu inventário quais são as primeiras refeições que eu posso colocar quando faço a emenda. Eu também faço emenda semanal, como vos disse aqui, funciona muito ao mês. E é com base naquilo que eu tenho em casa que eu faço o planeamento das refeições. Portanto, primeiro gasto aquilo que há e só depois é que eu me vou concentrar naquilo que preciso de ir comprar. E dentro disso, o que eu faço é, depois, quando preciso de então fazer a minha lista de compras, eu vou olhar para os produtos que estão em promoção e também, ao mesmo tempo, ver a emenda que tenho estipulada para esse mês. Se conseguir conjugar ali as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, fazer a emenda com base, sabendo a altura que vou mais ou menos às compras e verificando os folhetos que estão em vigor nessa altura, ver o que é que eu posso fazer. Muitas vezes o que me acontece aqui deste lado é que muitas das coisas que eu compro, que já são habituais, poderão não estar nos folhetos e ainda assim terem um bom preço. Portanto, não é como se fosse uma regra obrigatória só comprar aquilo que está nos folhetos, ok? Mas é uma ajuda, portanto, eu acabo por decidir um bocadinho com base, por exemplo, até nos legumes, que estão mais baratos, e, por exemplo, pensar nos acompanhamentos e acabar por poupar um bocadinho nessa parte. Depois, outra coisa que tenho tentado fazer, não sei, porque eu no início fazia a lista de compras tudo muito certinho, mas não organizava os produtos por secções. Então o que acontecia é que às vezes precisava de ir, sei lá, imaginemos comprar leite e depois precisava de voltar àquele corredor porque, afinal faltava mais isto porque não tinha a minha lista de compras organizada então por secções. O que é que isto faz? Evita que se ande a passear, digamos assim, dentro do supermercado, porque inevitavelmente nestes passeios no supermercado acabamos por ver coisas promocionais ou produtos que supostamente estão em promoção, que se calhar não é assim uma promoção tão boa, e acabamos por se calhar gastar dinheiro desnecessariamente se tivéssemos tudo organizadinho e nem precisássemos de passar naquele local, não é? Pronto, então o que recomendo sempre, e que eu agora faço isso, é precisamente, e além disso as compras são feitas de forma muito mais rápida, porque eu já sei onde vou e já tenho tudo organizado, naquela secção já comprei tudo, já coloquei tudo no carrinho, então organizem a vossa lista de compras por secções. Outra coisa que tento evitar, precisamente porque como levo a lista organizada, a lista de compras organizada por secção e vou aos tais sítios próprios, uma coisa que evito mesmo é, por exemplo, parar naqueles corredores. O Pingo Doce, por exemplo, faz isso, que é ter vários produtos promocionais, ou os produtos que estão em folheto, todos juntos num único corredor, aquela parte maior, portanto, os corredores mais largos, e eu evito mesmo muito passar por aí, porque os produtos que estão aí também estão nas prateleiras onde costumam estar habitualmente, portanto, eles não retiram dali, simplesmente põem ali outras coisas, e o que acontece é que ao lado desse, sei lá, do detergente da roupa, que está em promoção, está também um amaciador
que não estando em promoção, mas que as pessoas depois acabam por levar porque está mesmo ali ao lado e às vezes pensam que está em promoção e não está. Portanto, muito cuidado com esses corredores que apenas nos fazem consumir mais do que aquilo que é o ideal. Uma coisa que é assim, ao longo do vídeo, para ele também não ficar muito longo, eu vou deixar-vos, porque há muitas dicas que eu estou aqui a falar, que eu já tenho vídeos muito detalhados sobre o assunto, então não me vou estar aqui a alongar e vou-vos deixar ou aqui assim em cima numa notazinha, então num card, acho que é assim que se chama, mas eu deixo sempre, porque acho que nem sempre aparece aqui em cima, então eu deixo sempre na descrição quais são os vídeos específicos de cada uma das situações que vou falar aqui. Uma delas é esta, que é fazerem um orçamento e saberem qual é o vosso teto limite para gastar. Então tenho um vídeo especificamente sobre como descobrir ou como fazer o vosso orçamento, seja só para a alimentação ou se quiserem mesmo só supermercado. Eu gosto de separar as coisas porque gosto de ter noção do que é que gasto só em alimentação, do que é que gasto em higiene, do que é que gasto em produtos de limpeza, por exemplo. Mas, obviamente, há quem goste de fazer, aglomerar tudo, portanto, juntar tudo e fazer um orçamento de supermercado. Portanto, dentro do supermercado compram várias coisas, não é? Então, agrupar. Como é que conseguem, qual é o objetivo? O conseguir, eu deixo-vos então um vídeo para vos ensinar ou para vos ajudar a perceberem como é que fazem então este orçamento. O objetivo de terem um orçamento não só vos permite perceber quanto é que costumam gastar por mês em alimentação ou de supermercado, e perceber se as compras que estão a fazer estão a ficar dentro daquele orçamento e que, se não está, não é? Se estão a ultrapassar ou se estão a ficar muito próximo desse limite, então que outras escolhas é que podem fazer, que alternativas é que podem inserir ali, precisamente para conseguirem ficar dentro desse orçamento, não é? Uma coisa que acontece muito por aqui é que, por exemplo, eu tento não fazer essa contabilização mensalmente, ou seja, imaginem, no mês eu posso ultrapassar esse orçamento, isso não quer dizer que eu estou a gastar a mais, simplesmente eu posso ter aproveitado uma promoção e no mês seguinte, muito provavelmente, eu vou ficar bastante abaixo desse orçamento. Quando faço a média dos dois, geralmente fica ali naquele valor. Outra dica é, e eu faço muito isto, evito mesmo, parece que é uma coisa que não é assim muito importante, mas acreditem, é mesmo importante, que é não ir às compras com fome. Eu tento ir, por exemplo, gosto muito de ir às compras de manhã, cedinho, logo à abertura, até porque eu consigo fazer isso antes de iniciar o meu trabalho. E o que acontece é que está tudo muito mais calminho, não há tantas pessoas, consigo ver as coisas com calma e acabo por, como tomo um pequeno almoço, então não vou bem, não vou com fome. Portanto, acabo por não fazer aquelas compras de estou cheio de fome, apetece-me isto, vou comprar, ok? Ajuda mesmo muito a não irem às compras com fome. Depois, outra coisa é não se esquecerem de levar sacos recicláveis. Era uma coisa que me acontecia imenso. Às vezes, quando ia fazer só, não as compras do mês, porque se levarem um carrinho, obviamente que levam o carrinho, põem as coisas dentro do carrinho e vão até ao carro, não é? Com o carrinho não precisam de carregar sacos. Mas às vezes quando ia fazer só aquelas compras de coisas que precisava, poucas coisas que precisava, o que acontecia era que punha num cestinho, não é? Em vez de ser um carrinho era um cestinho, e esquecia-me muitas vezes de levar um saco para as compras, porque obviamente os cestinhos não podemos não podemos levar até ao carro. E inevitavelmente acabava por... Eu sei que são cêntimos, mas é uns cêntimos aqui, uns cêntimos acolá, e as coisas depois vão-se acumulando. E às tantas tinha uma pilha de sacos recicláveis em casa, que pronto, enfim. Então, não esquecer. Então, o que é que eu fiz? Tenho sempre sacos... passei a ter sacos recicláveis no carro, assim, bem dobradinhos, ali um cantinho, e assim garanto que não me esqueço de levar um saco reciclável quando vou às compras. Depois, outra coisa que fui... Isto é também uma questão psicológica, física, já explico, que é... se eu não vou fazer as compras do mês, eu nunca levo ou nunca entro para dentro do supermercado com um carrinho. Tento sempre levar um cesto, ou, idealmente, o que eu tenho feito ultimamente é levar o meu saco reciclável, não é? E vou colocando as coisas dentro do saco. E o que é que vai acontecendo? Isto também pode servir para um cestinho, não é? Aquilo vai enchendo, não é?
e inevitavelmente às tantas vai começando a ficar pesado. E eu começo às vezes estou indecisa se levo uma determinada coisa que não é essencial ou não é questão de ser essencial, mas às vezes posso levar noutra altura. E acabo de facto por não levar naquele momento, porque já estou tão pesada, se estiver a carregar uma coisa pelo resto do supermercado, inevitavelmente eu acabo por deixar na prateleira, a não ser que seja algo que eu preciso muito e que não tenho mesmo que levar. O cestinho acaba por ser a mesma coisa. Se vocês tiverem um cesto enorme e não conseguirem já lá meter mais nada e tiverem que andar a carregar com as coisas, calhar o mais certo é deixarem alguma coisa na prateleira precisamente por isso. E, inevitavelmente, o que deixam na prateleira é aquilo que não é mesmo essencial de levar. Então acabam por fazer esta escolha só precisamente por este motivo de levarem um cestinho em vez de levarem um carrinho. Porque um carrinho vão metendo, é cómodo, é prático, está lá dentro, depois podem levar o carrinho até ao carro. O mais certo é levarem muita coisa que não precisam naquele momento. Outra coisa importante, como eu falei um pouquinho atrás, que é tentem escolher um momento em que conseguem ir às compras com tempo, em que tenham tempo, não vão com pressa, porque inevitavelmente se vão com pressa não conseguem fazer melhores escolhas, ou seja, vão agarrar uma coisa porque precisam de se ir embora e não têm tempo para estar a ver se está bom aqui, ou se está mais barato aqui ou mais barato acolá. E eu sei que, inevitavelmente, eu acabo por gastar mais dinheiro se for cheia de pressa e não puder ter calma suficiente para conseguir fazer boas decisões. Depois, outra coisa é usar a máquina de calcular, ou neste caso eu uso o telemóvel, não é? Porque muitas vezes nós vamos colocando as coisas no carrinho e não temos noção do acumular, não é? À medida que vamos colocando, como é que vai ficando a conta. Onde é que eu fazia isto? Onde é que eu costumo fazer muitas vezes isto? Quando quero aproveitar, por exemplo, promoções do Pingo Doce, que tem aquela campanha de gastar 100 euros e ter 20 euros em combustível e 20 euros em vale de compras. Então eu estou sempre a ver, estou a adicionar os produtos para ver quando é que faz os 100 euros para não gastar muito acima desse valor. Mas, à medida que fui adquirindo este hábito quando vi essas campanhas, também passei a fazê-lo de outra forma, ou seja, mesmo nos momentos e noutros supermercados em que não têm essas campanhas. E ao longo do tempo fui-me apercebendo de que eu acabava por, se calhar, comprava coisas a mais, não é a mais, mas não me apercebia do quão a conta crescia só de ir pondo determinadas coisas no carrinho. E às vezes acabava por não comprar naquele momento ou preferir esperar para ver se havia uma promoção um bocadinho mais à frente. Pronto, dá para termos uma melhor noção e para não termos aquele ali na caixa registradora quando nos apresentam a conta para pagar. Portanto, uma recomendação que faço é vão vendo à medida que... Porque às vezes é aquela história de parece uns centimozinhos aqui, isto não é muito caro, isto não vou levar, são uns cêntimos. Mas quando as coisas depois vão acumulando, depois ficamos com aquela sensação de eu não trouxe nada do supermercado e gastei 50 euros, por exemplo, não é? Então, experimentem adotar este hábito de irem adicionando na máquina de calcular ou no telemóvel tudo o que vão inserindo para dentro do carrinho ou do cesto de compras. Depois, outra coisa que podem fazer é inscreverem-se em programas de fidelização nos supermercados, porque eles têm sempre determinadas promoções só específicas para quem é fidelizado, ou seja, por exemplo, têm no Lidl determinadas promoções só com a app, depois têm no Pingo Doce, portanto, acho que a maior parte dos supermercados tem sempre um cartão de fidelização que tem boas promoções. Então tenham muita atenção nesta questão. Não há problema nenhum em terem um determinado cupão ou terem um vale que é específico para determinados produtos que não consomem e não é obrigatório terem que usar aquele cupão, está bem? Portanto, pensem bem se utilizam de facto, tudo bem, se não utilizam ou se não consomem, então esqueçam e não utilizem esses cupões. Depois, outra coisa importante a perceberem é se justifica andarem de supermercado em supermercado para aproveitarem promoções, porque às vezes a distância entre cada um é de tal ordem que não justifica o que vão poupar naquela promoção, acabam por gastar em combustível. Para evitar este gasto em combustível e se querem de facto aproveitar essas promoções, comprar online pode ser uma opção. Dependendo se em termos do custo da entrega, não ser assim também um valor
muito elevado. Às vezes podem até apenas recolher no próprio supermercado, nem precisam de entrar. Os supermercados têm locais em que fazem essa recolha e é uma forma de não gastarem muito tempo, no sentido em que não têm que se deslocar, não gastam combustível, acabam por conseguir aproveitar aproveitar as promoções na mesma e fazem as compras de forma até bastante mais rápida. Portanto, comprar online poderá ser uma opção. Depois, esta dica é, se não for a mais importante de todas, é das mais importantes, que é esquecerem, quando estão a ver as etiquetas dos preços, habituarem-se a não olhar sequer para o preço que está em grande, que está destacado. Habituem-se sempre a ver preço por unidade, por litro, por quilo, sempre esse preço mais pequenininho que estará um bocadinho mais abaixo, mas as etiquetas têm que ter essa identificação, portanto, essa informação. E isso vai-vos ajudar a perceber o quê? Quando é que algo está efetivamente em promoção ou quando aquilo é uma pseudo-promoção. Simplesmente é... Se vocês... E a seguir digo-vos outra dica que também é muito importante, que é observarem o artigo que está em promoção e verificarem se, por exemplo, a embalagem mais pequena ou a embalagem maior, o que for, ou até outra marca, a marca branca, não é? Se não está a um preço melhor do que esse que está em promoção, porque às vezes as coisas não estão em promoção, simplesmente têm aqueles preços destacados, não é? E parece que estão a fazer um bom negócio, não é? Mas na realidade não estão. Nesta questão de observar o preço por unidade, preço por litro, preço por quilo, o que for, não é? Ajuda muito duas coisas aqui, duas coisas importantes. Não olhem só para os produtos que estão ao nível dos nossos olhos, olhem muito para cima e para baixo, porque muitas vezes nessas prateleiras em cima e em baixo estão produtos muito mais em conta, mas observando sempre esse preço pequenininho, o tal por unidade, por litro. E depois outra coisa importante é verificar se, com base nisso, às vezes se calhar compensa, depende da situação, mas às vezes em vez de levar duas embalagens pequeninas que se calhar até estão em promoção, mas compensa levar a embalagem maior que não estando em promoção, mas que o preço por unidade, ou por quilo, ou por litro, o que for, está muito mais em conta. Portanto, tenham em atenção nisso. Passando aqui para uma dica importante, que é tenham em atenção aos preços que os famosos 99 cêntimos, não é? Tipo 99, 0,99. Em vez de pensarem no 99 e olharem, ou melhor, por exemplo, imaginem 99 cêntimos, temos tendência a olhar muito para a parte da unidade do zero, não é? E achamos que aquilo não é muito, é barato e tal, vou levar. E é esta conjugação, esta junção de muitos produtos de cêntimos que depois faz aquele bolo grande quando vão pagar depois a conta no final, não é? Então, habituem-se a fazer vocês o arredondamento ou a aproximação. Lá está, a ser 99 cêntimos, na realidade eu estou a pagar €1 praticamente, não é? Então é esse euro que estamos a pôr no carrinho de compras. É uma questão psicológica, mas a verdade é que se evitarmos estar a olhar só para o zero e pensar, nem chega a €1, é praticamente €1, não é? Ou se forem 4,99 é €5, não é? Então pensem bem se justifica colocar o valor no carrinho e acabam se calhar por fazer ali algumas escolhas para ficarem dentro do orçamento. Pronto, se tiverem o tal orçamento, às vezes são aquelas pequeninas escolhas que fazem a diferença depois no final. Outra dica que também é muito falada, a questão das marcas brancas. Eu tinha algumas preferências de algumas marcas no passado, por exemplo, o queijo limiano ou arroz cigala, e o que eu fui fazendo foi percebendo ou fui testando outros produtos de marca branca, por exemplo, no queijo ou até em relação ao arroz, por exemplo, aprender a cozinhar melhor o arroz para ele ficar soltinho, não ter que gastar mais dinheiro para comprar, sei lá, um arroz vaporizado, ou, enfim, e optar por marcas brancas, porque marca branca no geral tem ótima qualidade e acabam por, se forem juntando, e foi como foi acontecendo ao longo do tempo. Eu tinha dito no início do ano, num vídeo que fiz sobre estratégias de poupança, e falei muito nesta questão de estar mais focada em, mesmo que não tenha experimentado ainda, experimentar e pensar em comprar, portanto fazer então essas alterações de determinados produtos que eu comprava sempre de marca,
de marca específica, passar a comprar de marca branca. E a verdade é que tem ajudado-me mesmo muito a ficar dentro do meu orçamento. Outra coisa que também fiz foi, ou que também falei nesse vídeo, é optar sempre que possível por produtos da época. Porque, por exemplo, na questão da fruta, o que eu fazia muito era, por exemplo, comprar determinadas frutas que eram mais caras, tipo mamão, ou pronto, frutas que, não sendo da época, inevitavelmente têm os preços muito mais caros, não é? Então tenho-me focado muito nesta questão de tentar mesmo perceber que frutas é que estão na época e então de facto escolher aquilo que a natureza oferece naquele momento, ok? Depois, ainda em relação aos legumes, às frutas, há muitas pessoas que optam por comprar esse tipo de produtos nos mercados, nas praças, em vez de, ou até mesmo em lojas de rua, porque conseguem encontrar preços mais em conta. Não é muito a minha experiência, embora por vezes encontre preços muito mais agradáveis no mercado ou na praça. Isso tem muito a ver com a altura em que vou, porque eu noto que se eu for, por exemplo, no final do mês, ali na última semana, que é quando toda a gente ou a maioria das pessoas recebe o salário, não é? Inevitavelmente os preços praticados nas praças são um bocadinho mais elevados. Então eu tento evitar mesmo a ida nessa altura. E depois, pronto, uma coisa que eu não faço, mas eu já tive feedback de que quando se vai assim mais próximo do fim do mercado ou da praça, que os vendedores têm tendência para colocar os preços mais em conta ou fazer alguma promoção, digamos assim, para conseguirem escoar os produtos que têm. Não sei se têm essa experiência desse lado, contem-me, digam-me aqui nos comentários se de facto isso acontece. Eu não gosto muito de ir à praça ao final quase ao fecho, não é? Eu prefiro ir muito cedinho e sei que inevitavelmente eu não vou encontrar esse tipo de situações, portanto não faço ideia. Tive algum feedback neste aspecto? Digam-me vocês se têm essa experiência. Outra coisa que pode ser interessante, também não tenho experiência, mas poderá sair mais em conta, que é comprarem cabazes, que são aqueles cabazes que compram, penso que é um valor mensal, não é? E que depois recebem semanalmente. Eu também não sei muito bem como é que funciona, mas já tive feedback também de pessoas que dizem que poupam, não digo muito, mas que fica mais em conta comprarem esses cabazes e que depois, consoante o que ele traz, assim então acabam, e que podem escolher, não é? Mas depois acabam por fazer as refeições com base naquilo que vem nesses cabazes. Portanto, poderá ser uma opção também para pouparem nos legumes e na fruta. Outra coisa que também falei nesse vídeo das estratégias foi o facto de ir tentar, porque notei que quando existia uma ótima promoção, por exemplo em queijo, que eu normalmente até congelo, eu podia ter trazido mais embalagens do que aquelas que tinha trazido. Então deixo-vos essa dica. Quando é um artigo que consomem com muita regularidade, tentem fazer stock. Eu não gosto muito de fazer assim, um stock muito grande, mas uma das coisas que estou a tentar mudar este ano é isso mesmo, é quando encontro assim, uma promoção boa, obviamente devem estar atentos sempre ao prazo de validade, mas tentar fazer um bom stock desse artigo, principalmente se é uma coisa recorrente que eu sei mais ou menos, ou sei com mais exatidão qual é o preço a que costuma estar e as promoções que esse produto costuma ter. Então, quando encontro uma que é assim bem baixinha, então aproveitar e fazer um bom stock nessa altura. Outra coisa que também falei no tal vídeo das estratégias, e era uma coisa que eu não estava a fazer com tanta regularidade quanto gostaria, que é tentar ter sopa na maior parte das refeições. Porque eu fazia sopa, por exemplo, ao fim de semana, depois gastava nos 2 primeiros dias, 2, 3 dias, e depois acabava por não fazer mais, só fazer outra vez no fim de semana. E então quero tentar mudar isso, até porque o meu pai tem uma horta e uma forma de aproveitar muito daquilo que eu trago de lá é precisamente fazer sopa. Ou então, por exemplo, legumes assados. Assar um tabuleiro grande com vários legumes e depois fica para a semana. Mas estou a tentar organizar melhor precisamente porque o termos essa questão da sopa
não só acaba por evitar, se calhar, que se coma tanto do segundo prato, e é uma coisa que eu tenho notado, principalmente se nós comermos a sopa antes do início do segundo prato, porque às vezes temos a sopa só ali ao lado, não é? E a comida a seguir ao prato principal, mas a ideia é ter a sopa de princípio, não é? E depois então consumirmos o prato principal. Então, uma coisa que recomendo também, para esse lado, é tentarem ter sempre sopa à refeição. Outra dica que também aplico muito no supermercado é evitar comprar o mais possível as coisas já preparadas, ou seja, tentar, por exemplo, comprar avulso e não embalado. Imaginem, em vez de comprar alface já lavada e pronta a usar, comprar uma alface mesmo, pesar a alface e comprar dentro de um saco, não é? Então, pensem sempre nisso, a questão de comprar avulso, em vez de comprar tudo pronto, já embalado. Isto vale para quê? Vale para legumes, para frutas. Às vezes nas frutas, por exemplo, tem opções embaladas que têm promoção ou fica um bocadinho mais barato do que comprar o preço quilo. Mas ainda assim, digo-vos sempre, verifiquem preço quilo de algo que já está embalado, ou, por exemplo, nas cenouras, às vezes fica mais em conta avulso do que na própria embalagem. Outra coisa que podem ver é em relação aos congelados. Muitas vezes o preço quilo dos legumes congelados é muito mais em conta, mais barato do que aqueles que estão frescos. Espreitem porque às vezes a diferença é significativa. Depois outra coisa que eu gosto muito de espreitar é os artigos que têm aproximação de prazo de validade. Faço muito isto com carne, com queijos, certos queijos, depende do que existe, mas na carne eu tento sempre fazer isso. E uma coisa que eu noto, e aproveito e meto aqui também outra dica, que é escolherem o dia. Por exemplo, há determinados dias eu não gosto muito de ir à sexta-feira, por exemplo, porque à sexta-feira é raro encontrar essas... Tenho-me apercebido que é raro encontrar essas embalagens com aproximação de prazo de validade. Porquê? Porque temos grande afluência dos consumidores à sexta, sábado e domingo, não é? Então, normalmente esses artigos tendem a escoar, não é? Depois, o que acontece é que o que vai sobrando, se depois o prazo de validade se vai aproximando, então depois acabam por receber essa etiqueta. E eu noto que, por exemplo, se for uma terça, uma quarta-feira, que eu encontro é mais provável que encontre essas embalagens com aproximação de prazo de validade. Nos supermercados, o que eu tenho às vezes notado é que, obviamente que existem várias promoções em épocas festivas, sei lá, Páscoa, Natal, determinados produtos ficam em promoção, quanto mais próximo nós estamos da festividade, não é? Mais barato o preço acaba, ou porque existem mais promoções nessa altura. Mas também noto que se os supermercados ficarem com um grande estoque de determinados produtos, que no pós... seja Natal, Páscoa, aquelas alturas em que temos tendência a comprar mais determinados produtos específicos, eu noto que por vezes existem até promoções muito interessantes, precisamente para que o supermercado consiga escoar esse produto que tem a mais. Então aconselho-vos a ficarem atentos, não no momento do Natal em si, mas no pós. Depois, outras dicas mais relacionadas com aquilo que fazemos em casa. Por exemplo, eu aqui em casa tenho uma lista, aliás, eu tenho um artigo no site em que vos deixo várias receitas para aproveitarem sobras. Sobrou carne, sobrou arroz, sobrou batata, enfim, uma série de coisas. Deixo-vos o link aqui na descrição. E terem esta listinha à mão acaba por, primeiro que tudo, não desperdiçam comida, não é? Conseguem aproveitar essa comida noutra refeição e, claro, obviamente poupam bastante dinheiro, não é? Além dessa lista de ideias de receitas para aproveitarem sobras, tenho também no site um artigo em que deixei uma lista de refeições económicas. Estas listinhas que eu recomendo sempre que tenham, nem precisam ter trabalho porque eu já fiz isso por vocês, deixo-vos o link aqui na descrição. E pronto, e essa listinha de refeições económicas ajuda, por exemplo, quando, imaginem que no mês ultrapassaram muito o orçamento e precisam de, no mês seguinte,
fazer ali algumas opções ou fazer ali algumas escolhas mais baratas, portanto mais em conta, perceber que conjugação de alimentos é que podem fazer para terem uma refeição com qualidade na mesma, saudável, mas que não implique ingredientes tão caros. Então essa listinha tem na descrição, podem guardá-la e pronto, espero que vos dê jeito para fazerem essa seleção e saberem o que colocar na vossa lista de compras quando precisam de ficar bem abaixo do orçamento de alimentação. Depois, outra coisa que também podem fazer, e que ultimamente não tenho feito muito, mas noto que quando faço, que de facto eu consigo baixar os meus gastos em alimentação, que é fazer mais refeições vegetarianas, reduzir um bocadinho ali a carne e o peixe que se consome. E outra forma de fazer isso também é de preferir refeições assim com tudo misturado, em vez daquelas porções divididas no prato, porque imaginem que têm 2 bifes, não é? Mas se calhar não há um bife para uma terceira pessoa, os bifes até são grandes, por exemplo. Então o que faço é preferir fazer, sei lá, cortar às tirinhas e fazer com esparguete ou fazer com arroz, juntar legumes, portanto acabam por conseguir também ter ali refeições mais saudáveis, porque conseguem, se calhar até para aquelas pessoas que são mais esquisitas, em vez de ter os legumes ali numa porção no prato e ficarem logo assim a fazer umas caretas, se calhar tudo conjugado, sei lá, assim num arroz malandrinho ou assim, percebem? Portanto, a refeição tem outro aspecto, acaba por ficar muito mais enriquecida nutricionalmente e os 2 bifes acabam por chegar, que se calhar só davam para 2 pessoas, se fosse assim numa porção no prato, acabam por dar para as 3 pessoas que são as que vivem aqui em casa. Pronto, estou a falar em relação a 3 pessoas porque é o meu caso aqui. Mas é uma coisa que faço e prefiro muitas vezes, acabo por também não sujar muita louça. Só vantagens, portanto, preferir mesmo, experimentem optar mais por refeições com tudo misturado. Ainda em relação a optar por refeições com tudo misturado, uma coisa que também tento fazer, e isto tem muito a ver também com a questão de reduzir, não é bem reduzir, mas é optar por, sim, no fundo é reduzir, não é? Portanto, por exemplo, numa lasanha, acrescentar, ou num chili, por exemplo, em vez de só ter carne picada, mas com cenoura, com brócolos, por exemplo, com alho francês. Não só a refeição, lá está, fica mais enriquecida nutricionalmente, como fica com muito mais sabor. É uma forma das pessoas mais esquisitas comerem os legumes e os vegetais sem reclamarem e acaba por render muito mais. Depois, tentarem perceber se poderão fazer em casa alguns produtos que costumam comprar habitualmente e que fica a um custo muito mais em conta. Coisas que eu faço aqui em casa. Cozer leguminosas, eu compro as leguminosas secas, uma embalagem secas, e depois cozo em casa. Fico com bastante stock e depois acabo por congelar e vou usando ao longo do mês. Faz uma diferença muito grande. Outra coisa que também faço em casa, iogurtes, também faço pão. É muito raro comprar bolachas, biscoitos, aqueles preparados de bolos já prontos. Eu tenho um vídeo, vou-vos deixar um vídeo de uma lista, salvo erro, são 25 coisas que eu deixei de comprar no supermercado e que faço em casa. Já sei que me vão dizer, pois, mas tens tempo e tal. É tudo uma questão de organizarem bem e gerirem bem o vosso tempo. E também habituarem-se a fazer a receita, porque se for uma coisa rápida de fazer, não leva assim tanto tempo na realidade, não é? Eu já faço iogurtes assim de uma maneira super rápida e poupo imenso a fazer estas pequeninas escolhas. Tudo o que é guloseimas eu tento sempre fazer em casa e tenho poupado muito à conta disso. Depois, outra coisa que não sei se poderá ser, depende da maneira como vocês cozinham aí por casa, mas por aqui eu uso muitas ervas aromáticas. Então, consigo ter aqui um cantinho de aromáticas, portanto, ervas frescas, e isso evita que eu tenha que comprar, obviamente, os frasquinhos de especiarias, embora compre que é uma mistura de ervas para salada, que eu uso para muita coisa, mas sempre que tenho erva fresca eu prefiro ir cortar do jardim. E é uma coisa que até se consegue ter dentro de casa, portanto, se forem ver o preço,
quilo das especiarias e se comprarem para ter um vasinho e conseguirem manter essas ervas aromáticas, com certeza que sairá um bocadinho mais em conta, não é? Depois, em relação falando aqui um bocadinho de produtos de limpeza, não é questão de fazer os produtos em casa, que na realidade eu acabo por fazer, digamos assim, mas o que eu passei a fazer ao longo do tempo foi a simplificar o mais possível os produtos de limpeza que tenho. Tenho vários vídeos sobre isso, vou-vos deixar talvez aquele que resume a forma como eu faço, resume melhor a forma como eu faço as limpezas aqui em casa, e é também um vídeo onde eu deixo a receita de 3 misturas caseiras que faço e que basicamente é com as quais eu limpo a casa toda. Se for a ver, praticamente tudo o que eu preciso limpar, eu utilizo essas 3 misturas. E ter reduzido muito não precisar ter um produto para isto, um produto para aquilo, e adotar determinadas técnicas de limpeza. Nesse vídeo também falo muito sobre isso. Tenho poupado muito dinheiro, não tenho a casa limpa, cheirosa, não... Pronto, tem resultado imenso. Deixo-vos o vídeo para espreitarem então essas receitas. Últimas dicas para tentar que reduzam a vossa conta de supermercado, que é quando estão a comprar ou quando estão a pagar, aliás, verificarem se os descontos que estão a ver ou que viram ao longo das compras estão a ser aplicados. Já me aconteceu de na caixa, várias vezes até, infelizmente, de eu perceber que o desconto não estava a ser aplicado, eu chamei a funcionária e foram verificar e de facto aquilo não estava a passar ao preço que estava na etiqueta. E portanto, se não estiverem um bocadinho atentos a estas questões, em determinados produtos, principalmente se for assim uma promoção grande, ou se trouxerem muito estoque desse produto, às vezes podem estar a pagar o valor total, não é? Em vez de o valor com promoção. Portanto, fiquem atentos a essa parte. E depois das contas pagas, recomendo sempre que das duas uma, ou que guardem o talão. Não é muito a minha opção, porque tenho uma app em que, terminadas as compras, eu aponto logo aquilo que gastei, separo por categorias, tudo o que é produto de limpeza, ou produto de higiene, ou alimentação. Portanto, faço ou se comprei algum produto, por exemplo, há supermercados que têm roupa ou artigos para a casa, então faço sempre essa separação, para ir percebendo quanto é que eu estou a gastar nessas categorias ao longo dos meses. E isso ajuda depois a fazer uma melhor gestão e uma melhor decisão de o que é que eu vou inserir ou o que é que vou colocar na minha próxima lista de compras. E pronto, era isto que queria partilhar com vocês. Espero que este vídeo, que engloba aqui imensas dicas de poupança de supermercado, vos ajude desse lado. Guardem o vídeo, partilhem com quem achem que precisa de ver estas informações. Espero que vos ajude desse lado, caso precisem de poupar no supermercado, reduzir a conta de supermercado. Da minha parte é tudo. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.